Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer novamente, disse Jesus a Nicodemos, dando um claro ensinamento sobre a lei de reencarnação. Acerca disso e do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, iremos conversar no dia de hoje nesse vídeo do canal Davi Menezes, o Semeador Espírita. Mas antes, deixa seu like, inscreva-se no canal e lembre-se de, ao final, compartilhar com os amigos para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem tão importante. Muito obrigado. Então, iniciando o estudo do capítulo, vemos lá que o primeiro destaque é para o ensinamento da diferença entre ressurreição e reencarnação. Lembrando que aqui o capítulo inicia com uma passagem de São Marcos, da qual destaquei um pequeno trecho que diz assim: Quem dizem que eu sou? Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. E adiante também encontramos o seguinte trecho, falando da seguinte maneira: Eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Mais adiante, encontraremos também a outra passagem da seguinte forma: Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo, no caso João, é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Ora, meus amigos, e ainda se fala que na Bíblia não comenta nada sobre a reencarnação. É óbvio que sim, aqui Jesus anuncia claramente a lei de reencarnação. Afinal de contas, como João poderia ser o mesmo Elias, sendo que vários séculos distanciavam um do outro? Obviamente, para isso, Elias necessitaria ter nascido novamente em outro corpo, no caso, no corpo de João. A isso nós chamamos de reencarnação. Desculpa. Então, nós encontramos aqui um ensinamento que fala da seguinte maneira: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Porém, há uma pequena diferença, que enquanto a ressurreição é o retorno da vida no mesmo corpo, a reencarnação exige o nascimento em um corpo diferente. A ressurreição é algo excepcional e que, na verdade, ela não acontece de forma a trazer de volta um espírito que estivesse totalmente desligado do corpo, porque não acontece dessa forma. Nós sabemos que há uma diferença clara entre desencarnação e morte. A morte é a cessação das funções vitais, das funções orgânicas, mas o desencarne é o desenlaçamento completo do espírito do corpo. Infelizmente, a maioria de nós não consegue fazer essa desencarnação tão rapidamente e precisamos do auxílio de equipes espirituais, assim como temos médicos encarnados que auxiliam o nosso nascimento, possibilitando o corte do cordão umbilical e o auxílio no caso, às mães gestantes. No mundo espiritual também temos equipes que trabalham ajudando os recém-falecidos a completarem o seu processo de desencarnação, o rompimento daqueles laços que ainda restam, conforme o merecimento daquele que acaba de falecer. Porém, após cortados todos os laços espirituais, não tem mais como aquele espírito retornar ao corpo. E essa aparente ressurreição, a que muitos se reportam, na verdade, é apenas uma recarga, digamos assim, daquele espírito que estava quase para se afastar do corpo e que por algum motivo Deus permite que ele retorne para completar alguma missão ou aprendizado que faltava fazer. Desculpa aí que eu estou ainda me recuperando da gripe.
E aqui tem uma passagem importante que fala o seguinte: a palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Só não acredita mesmo quem não quer, quem não estuda sobre a reencarnação, quem não para pensar o tanto que esta convicção harmoniza a justiça de Deus com o seu amor. Porque muitos ficam em dúvida como Deus pode ser amoroso e justo diante de tantas aparentes injustiças que vemos diariamente. Algumas pessoas que nascem apenas para sofrer, enquanto outras tudo conseguem de bom na vida. Algumas pessoas que nos primeiros dias de vida desencarnam, enquanto outros levam quase um século para desencarnar, mesmo gastando todas as suas energias e o seu tempo apenas com futilidades e até mesmo com atos que prejudiquem o próximo. Nós vamos compreender tudo isso quando entendemos que as vidas são sucessivas e solidárias entre si. Que o que fazemos hoje irá repercutir na vida futura e que os atos que estamos sofrendo hoje, as doenças, as dificuldades, são consequências de decisões que tomamos em encarnações anteriores ou até mesmo na atual encarnação. Uma outra passagem que comenta muito sobre isso é o momento em que Nicodemos vai conversar com Jesus e pergunta: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém pode fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos então indaga a Jesus: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus, com toda a sua paciência e clareza, responde mais uma vez: em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, renascer da água é uma alusão à convicção que os judeus tinham naquela época, de acordo com o conhecimento que vigia então, de que a água era a fonte da vida de uma forma geral. Isso nós percebemos na própria Gênese, quando lá está escrito na Bíblia que os animais surgiram das águas, tudo surgiu das águas como se fosse a fonte primária da vida. Além disso, é uma alusão também ao próprio líquido amniótico no qual o corpo do feto é gerado e que é basicamente formado por água. Algumas convicções religiosas, como por exemplo a católica, querem justificar que isso se refere ao batismo. Essa água seria a água do batismo. E que quando fala em renascer do Espírito, seria o fato de aceitar o Espírito Santo. Para forçar essa convicção, ao longo do tempo, algumas traduções da Bíblia, inclusive, acrescentaram essa palavra santo após o nome Espírito. Porém, quando se retomam os originais, quando são retomadas as leituras das traduções originais, os textos originais, percebe-se que lá não estava escrita essa palavra santo neste momento. Era apenas em relação ao próprio Espírito, e que este Espírito seria a renovação do nosso espírito no mundo espiritual, no sentido de se tratar de um período de novos aprendizados, de refazimento e de planejamento para a nova encarnação. Precisamos então renovar esses nossos valores morais e espirituais, renovar o nosso corpo nascendo novamente ao longo de várias existências, para que alcancemos o pleno conhecimento moral e espiritual, e só então, depois de diversas reencarnações,
até mesmo em vários mundos, como já falamos na nossa conversa da semana passada. Quem não assistiu, vou deixar aqui o card do capítulo anterior que nós comentamos do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que há muitas moradas na casa do Pai, tá bom? Então, se você não viu, vale a pena conferir aí esta pequena palestra também. E aí, destaque aqui para a seguinte passagem do Evangelho, mais uma vez, quando fala assim: para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, quais palavras? Renascer da água e do Espírito, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra sairia das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Aquilo a que já me referi. Vemos também um outro destaque, que é o seguinte: se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem que diz assim: se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo, João, é o Elias que há de vir, porque aqui não se permite qualquer equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir, ou seja, João Batista é o Elias que anunciavam tanto e que certamente já estava ali se tratando de uma nova encarnação. Trata também aqui no capítulo 26, versículo 19 de Isaías, uma certa profecia que diz assim: aquele do vosso povo a quem a morte foi dada, viverá de novo. Pois, portanto, se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, ele não teria falado viverá de novo, e sim continuaria a viver, já que não haveria uma solução de continuidade entre a existência material e a existência espiritual. Portanto, meus amigos, a Bíblia tem várias passagens que falam da reencarnação e que deveria ter muito mais se várias delas não tivessem sido retiradas ou até mesmo adulteradas, conforme vários estudos comprovam, de que muitas referências à reencarnação foram retiradas da Bíblia por interesses escusos, mas não iremos aprofundar nesse momento por não ser o objetivo aqui do nosso estudo de hoje. Lá em Jó, capítulo 14, versículos 10 a 14, diz o seguinte: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Olha só, aqui está claríssimo. Tanto o período da vida na Terra, como o período da erraticidade e o período do retorno à Terra através da nova encarnação. Porque é o que ele fala: quando o homem está morto, vive sempre. Ora, se ele está morto e vive onde? Vive na erraticidade, no mundo espiritual, naquele período ali entre uma encarnação e outra. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei lá no mundo espiritual, porquanto a ela voltarei de novo, através de uma nova encarnação. Não há nenhuma dúvida quanto a isso, meus amigos. Ninguém poderá supor, como fala aqui Allan Kardec, que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Na época de Jó, sequer havia a prática do batismo, que surgiu já depois de muito tempo e que já estava presente na época de João Batista. Então, como é que Jó estaria ali falando do renascimento pelo batismo, se aqui não se tratava de uma prática existente à época em que ele fez essa afirmação? Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo.
as pessoas parecem que querem selecionar aquilo em que acreditar. Eu acredito nessa passagem de Jesus, não acredito em outra. E pior ainda são aqueles que querem dizer que acreditam em tudo que está na Bíblia, mas interpretando sempre sob a ótica da sua fé, da sua crença, mesmo que para isso precisem fazer um esforço tão grande que torne aquela interpretação a mais absurda possível. Um outro ponto sobre o qual precisamos nos debruçar é no que diz respeito à reencarnação e os laços de família. Há quem diga que não quero acreditar em reencarnação, porque se for assim não tem sentido a família, já que todos nós podemos ser irmãos. Essa convicção é uma convicção egoísta e limitada, porque ao contrário do que pode pensar esse tipo de pessoa, a reencarnação faz ampliar e fortalecer os laços de família. Porque a nossa família não é apenas esse pequeno núcleo de 5, 10, 15, 20 pessoas, não. É toda a humanidade. Até mesmo aquele que hoje pode parecer ali apenas um simples mendigo que passa na porta da nossa casa, em vida passada ou vida futura, pode ter sido ou vir a ser um filho nosso, um pai, um irmão biológico. Então, compromete ainda mais a nossa responsabilidade de querer ampliar esses laços de amor, de respeito, dedicação ao próximo, porque literalmente todos nós somos filhos de Deus e somos irmãos perante Ele também. E além disso, faz com que nós possamos realmente sentir uma certa satisfação de termos na nossa família pessoas que servem de bons exemplos para nós, ainda que não tenhamos convivido com elas nessa atual encarnação. Porque aquele nosso bisavô que deixou um ensinamento para o nosso avô, que passou para o pai e chegou até nós, quem sabe pode ter sido um irmão nosso numa vida passada, ou ainda que não seja, pode vir a ser no futuro. Portanto, diz aqui, os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais. As pessoas que se unem exclusivamente por interesse não irão necessariamente se reencontrar no mundo espiritual logo em seguida. Então, a verdadeira ligação que existe na humanidade é a ligação do afeto, do amor, da caridade, da renúncia, e não apenas por ligações biológicas ou convencionais. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Porque é comum nós observarmos nas famílias que há sempre uma grande quantidade de espíritos afins, mas há alguém que também se diferencia do restante daquele grupo. Em alguns casos, aquele que se diferencia pode ser o que está mais atrasado e vem para aprender com aquele grupo, a evoluir junto com ele, ou pode ser o contrário. Aquele mais diferente pode também ser o mais evoluído e está ali para servir de exemplo, de norte, de farol, para iluminar a vida desse núcleo familiar e ajudar no progresso de todo esse grupo rumo à sua purificação espiritual. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Segundo Kardec, de duas uma. Ou ela anula a pré-existência da alma, por dizer que estas são criadas ao mesmo tempo que os corpos e que nenhum laço há entre elas. E assim, a filiação das famílias estaria reduzida só à filiação corporal. Então, quem não acredita em reencarnação acha que essa ligação familiar é apenas nessa vida e pronto, e depois acabou. Isso fragiliza os laços de família em vez de fortalecer. Porque se nós temos várias vidas e várias encarnações, temos mais tempo para fortalecer esses laços, para torná-los mais resistentes e mais afetuosos, com a consciência de que hoje quem é pai, amanhã pode ser filho, pode ser cônjuge, pode ser cunhado, pode ser nora, e assim vamos ampliando esse nosso afeto. E um segundo aspecto que Kardec destaca em relação a essa visão antirreencarnacionista é que, segundo ela, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência.
o que implica a cessação de todo o progresso. Ou seja, de que adiantaria tanto esforço, tanta dedicação para nos purificar, para aperfeiçoar nosso espírito, se iremos chegar ao mundo espiritual e de lá acabar tudo. Só tem uma existência, morreu o corpo, o espírito vai se dissipar e todo esse esforço foi perdido. Aqui na parte que trata das instruções dos espíritos, tem uma mensagem de São Luís sobre os limites da encarnação. E diz o seguinte: conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste um invólucro apropriado à natureza deste mundo. Porque nós temos aí o perispírito também, que é aquela parte do nosso ser que une o espírito ao corpo. E para fazer essa ligação, ele necessita ser formado a partir do material do planeta em que aquele espírito vai habitar. Obviamente, o espírito que vai encarnar um corpo aqui na Terra não pode ter a mesma formação do perispírito que tem um outro que vai encarnar em Marte ou em Júpiter, ou seja, onde for, porque a própria natureza que o envolve é diferente. Assim como observamos, por exemplo, que a constituição física dos peixes é muito diferente dos seres que vivem aqui na Terra e daqueles que estão aí adaptados ao voo. Também São Luís comenta sobre a necessidade da encarnação, dizendo que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Lá no Livro dos Espíritos, em determinada questão, Kardec pergunta se não seria possível que os espíritos evoluíssem plenamente apenas no mundo espiritual. E os mentores respondem que certas situações só podem ser testadas realmente aqui no mundo material através da reencarnação. Porque é aqui que nós somos testados no orgulho, na vaidade, no egoísmo, no ciúme, na paciência. E assim, diante dessas tentações, desses obstáculos, vamos exercitando nossa capacidade de amar, de renunciar e de compreender o próximo. Por isso que é indispensável o processo da reencarnação, até para que nós também venhamos a passar por determinadas provações de cunho material, que nos permita sentir a dor, a fome, a sede, o frio, a angústia de ter que superar todas essas dificuldades e limitações na nossa vida cotidiana. Para o espírito selvagem que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Então nós sabemos que os espíritos evoluem e que através da reencarnação ele vai deixando de ser um espírito primitivo para ser um espírito mediano, até depois ser um espírito puro e assim alcançar sua plena evolução espiritual ao longo de vários séculos de esforço, dedicação e de prática do bem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil, diz aqui São Luís. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem o ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre a base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, é dessa forma que nós vamos sempre conseguir avançar, juntos, um apoiando o outro, um auxiliando o seu próximo, mas acima de tudo com a consciência de que devemos procurar a cada dia sermos melhores do que no dia anterior. O fato de termos várias encarnações não nos exime de procurarmos fazer o melhor possível na atual encarnação. Assim como numa escola, em que nós, para avançarmos de série, precisamos tirar o máximo proveito daquela série atual. Se nós não atingirmos a média para sermos aprovados, não conseguiremos assim migrar para o ano seguinte e precisaremos repetir aquele esforço. Da mesma maneira ocorre na nossa escola
espiritual, que é aqui no caso o planeta Terra. Enquanto nós não tirarmos todo o proveito possível desse planeta, não estaremos habilitados a vivermos em mundos mais evoluídos, porque temos muito que extrair daqui ainda. E à medida que vamos nos melhorando, vamos também auxiliando o nosso planeta a melhorar e a passar para um mundo de regeneração, ao qual já me referi na palestra da semana passada, como já mencionei aqui, e vou deixar, além do card que já coloquei antes, na tela final desse vídeo, a opção para você assistir essa live a qual me refiro, porque lá também mencionamos um pouco mais sobre os vários estágios evolutivos dos mundos, o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, os mundos puros, né? Então, por isso que é importante que você que está acompanhando esse estudo do Evangelho no Lar possa também assistir às lives anteriores, porque à medida que os capítulos vão avançando, certos conhecimentos são considerados pré-requisitos para a melhor compreensão dos capítulos futuros. É indispensável também, para uma plena compreensão, que você leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Este meu esforço aqui de gravar vídeos sobre todos os capítulos dessa obra maravilhosa não exime você de fazer essa leitura, porque a minha apresentação aqui é apenas dos pontos que considero mais importantes e sob a minha ótica. Porém, quando cada um de nós realiza essa leitura sozinho, após fazer uma prece, pedir a Deus que ilumine a nossa mente, isso vai possibilitar que nós alcancemos a compreensão para a nossa vida. Eu, quando leio isso aqui, estou lendo sob a ótica da minha existência. Porém, outras pessoas, quando vão ler esse mesmo capítulo, podem identificar outras passagens que consideram mais importantes e interpretá-las de acordo com a sua necessidade do momento. Então, por isso que é tão importante estarmos sempre estudando, lendo, relendo o Evangelho segundo o Espiritismo, porque aqui iremos encontrar uma mensagem maravilhosa de luz, de conforto e de esperança sempre. Então, meus amigos, agradeço a todos por terem assistido esse vídeo até aqui. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, inscreva-se no canal e procure, ao longo desta semana, ler esse 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ler os capítulos anteriores que você ainda não leu e baixe aí a nossa playlist sobre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está disponível no canal, para que você possa ir assistindo aos poucos. Fiquei muito feliz essa semana com um comentário que recebi de um seguidor dizendo que baixou toda a playlist para ouvir aí no carro quando estivesse fazendo uma viagem. Então essa é sempre uma boa dica, porque vamos ouvindo e vamos aí passando o tempo com uma mensagem edificante. Então, na semana que vem teremos o estudo sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Fiquem com Deus, muita paz, até a próxima.